vai ser duas partes. Primeira é mostrar exatamente os dados que a gente conseguiu até agora, que não envolvem os poluentes. Foram os dados dos questionários, é uma estatística descritiva, mas, de alguma maneira, já o raio-x, né, que eu vou tentar mostrar aqui para vocês, vou mostrar aqui, com o apoio da Paradiba, vai já mostrar algumas evidências empíricas esperadas. E a segunda parte, com muita satisfação, que eu vou discutir a metodologia que nós temos trabalhado, já faz mais de um ano, quase 2 anos, já tinha começado depois do trabalho da Paradiba, quer dizer, tudo é uma escala, uma sequência de trabalhos, né? Não posso deixar de mencionar que brilhantemente a Jane lembrou da Miriam, Paradiba, Igor, Paulo, etc, etc. Então, Bartolomeu Zamprono e etc. Bom, então, é satisfação enorme que eu vou mostrar para vocês, mas não do ponto de vista teórico, mas eu vou dar a justificativa dessa metodologia que, a princípio, parece complexa, mas ela não é tão complexa e os resultados são bastante interessantes. Então, a segunda parte vai ser o estudo longitudinal entre crianças. Como nós não temos os dados ainda para esse tipo de análise, as covariáveis, que é a poluição, então, eu usei os dados da Paradiba, já mostrando, fazendo uma comparação dos trabalhos que ela realizou, que foi tão recente, e o que nós já temos avançado em relação a isso, tá bom? A continuação, o objetivo é apresentar os resultados preliminares, como falei, introduzir propostas de modelos estatísticos, propriedades justificativas teóricas e empíricas, para a utilização de análise de dados coletados, para estabelecer uma relação, né, uma boa relação com confiabilidade entre a qualidade do ar e desfecho de saúde, mais especificamente doenças respiratórias. O público-alvo, crianças, adolescentes. Se eu não me equivoquei, não tem problema. Vocês já falaram tanto disso daí, só eu estou fazendo rapidinho essa parte inicial. A coleta do dado e temos a amostra. Agora, eu vou deixar para a nossa querida Paradiba. Paradiba, você está aí? Sim, Valdério. Me ouve? Boa tarde a todos. Eu quero parabenizar cada um pelas palestras hoje. Eu acho que assim foi excelente. E parabenizar pelo trabalho em equipe. Não é muito difícil você conseguir uma equipe multiprofissional que trabalhe de forma tão afinada. Eu acho que tem que aproveitar isso, porque é muito difícil você conseguir pessoas tão comprometidas, né? Então, eu vou falar alguns dados aí preliminares sobre o Asma VIX, e depois, a seguir, o professor Valdério, ele retorna para falar sobre esses dados, mas na forma de uma análise longitudinal. Bom, então, apenas para relembrar o que o professor Mil já falou de manhã, um desenho bem simplificado do estudo. Então, são crianças e adolescentes com asma e os seus controles, que fazem uma visita inicial ao centro de pesquisa, então, lá a fisiologia, lá na UFES. Nessa visita inicial é feita uma história clínica, é feita uma história familiar, então existe um braço da genética nesse estudo. Alguns genes são relacionados à asma e existem alguns genes também que predispõem o indivíduo a ter efeitos da poluição no sistema respiratório. A professora Flávia, que é responsável por essa parte da pesquisa. Essas crianças, elas passam por exame clínico, elas fazem teste de controle da asma, elas fazem medidas de função pulmonar por meio do exame de espirometria, fazem avaliação cardiovascular, exames bioquímicos gerais, e também elas são avaliadas contra alguns biomarcadores relacionados à asma, que são bastante importantes para nós. A seguir, nesse mesmo dia, elas são treinadas a usar o espirômetro portátil, que elas vão ter no domicílio delas durante 15 dias. A equipe faz uma visita domiciliar, é feita também uma avaliação ambiental. Nós vimos hoje pela manhã que o ambiente intradomiciliar ele tem muita importância também na origem dos sintomas das doenças respiratórias. É feito orientação quanto ao preenchimento de um registro de sintomas, e a criança, então, vai, durante 15 dias, fazer uma medida matinal e noturna
do VF1, que a seguir a gente vai esclarecer um pouco o que é esse VF1, e o pico de fluxo expiratório por meio de um mini espirômetro. Pode passar, Valdé. Bom, então aqui são alguns dados iniciais dessas crianças. Então, são 46 crianças no grupo asma e 16 no grupo não asma. Quanto ao sexo, a gente pode observar que no grupo asma a maioria são meninos, e isso é descrito. A gente sabe que na infância a asma predomina no sexo masculino, e essa relação ela se inverte a partir da adolescência. Na idade adulta, nós vamos ter mais mulheres acometidas pela asma, porque os hormônios, eles têm participação também nesse processo inflamatório relacionado à doença. Quanto à idade, a média de idade é semelhante, em torno de 10 anos para o grupo asma, 11 anos para o grupo não asma. O IMC, o professor Mil já destacou hoje de manhã, um pouco maior, a média de IMC no grupo asma. Existem vários estudos que relacionam obesidade e asma, e essas crianças que têm também problema respiratório, elas fazem muito uso de corticosteroides, que são uma classe de medicamentos que fazem com que a pessoa ganhe peso. Quanto aos marcadores, aos biomarcadores de inflamação, nós temos os eosinófilos. Não sei se vocês, quem estava de manhã, recorda, o professor Mil mostrou um esquema com o processo inflamatório relacionado à asma. Os eosinófilos são a célula principal desse processo, então a gente observa que no grupo de pacientes asmáticos, o número médio de eosinófilos ele é maior do que no grupo de não asmáticos. Existe uma correlação entre esse número de eosinófilos no sangue periférico e o número de eosinófilos nas vias respiratórias. Então, o que a gente interpreta é que, se a pessoa tem um número de eosinófilos aumentado no sangue, então, provavelmente, essas crianças também têm mais eosinófilos na via respiratória. E por que isso é importante? Porque a gente classifica a asma em asma eosinofílica e não eosinofílica. Na criança, 90% das vezes, a asma vai ser do tipo eosinofílica. Isso nos fala algumas coisas a respeito até mesmo do prognóstico da doença. Então, para a gente, enquanto alergistas, pneumologistas, isso é muito importante. Quanto à dosagem de IgE total, que é o outro biomarcador, a IgE é uma imunoglobulina, é uma proteína que todos nós temos no sangue e que está relacionada às doenças alérgicas. Todo mundo produz, só que quem é alérgico produz mais. Então, observem que no grupo asma, a média da IgE é bem maior do que no grupo que não tem asma. A IgE participa daquele processo inflamatório também na via respiratória, e existem estudos que relacionam a sensibilização mediada por IgE. O que é isso? A pessoa produzir IgE contra alérgenos, então contra ácaros, contra fungos, e ter mais efeito dos poluentes. Então, isso é importante para a gente conhecer esse perfil das crianças. Quanto à sensibilização aos alérgenos, que é essa IgE específica positiva, nós observamos que a maioria das crianças está polissensibilizado. Então, mais de 70% delas, do grupo de asma, tem sensibilidade a mais de três ou mais alérgenos. Então, respondem principalmente para ácaros, então elas estão sensibilizadas muito para ácaros da poeira domiciliar, e, em segundo lugar, para barata. Algumas têm sensibilidade a fungos também, por isso que hoje de manhã eu perguntei para o professor Neival, isso é muito importante para a gente. A gente sabe que dentro do ambiente domiciliar estão os principais desencadeantes do processo inflamatório relacionado à asma, então é muito importante conhecer o que essas crianças têm dentro de casa também. Isso, para nós, é fundamental. E a exposição a poluentes, ela está relacionada a um maior número de sensibilizações. Tem alguns estudos que mostram isso, mas geralmente são relacionados a pólens.
Aqui no Brasil, a gente não tem estudos que façam esse tipo de relação. Então, é muito importante a gente explorar isso também dentro desse estudo. Então, ter análise depois desses dados. Pode passar, Valdério? Então, quanto aos parâmetros de função pulmonar, que nós avaliamos do exame de espirometria, aqui é uma criança realizando um exame de espirometria, esse é o espirômetro que nós utilizamos. Então, é um dispositivo que é acoplado a um computador, de acordo com altura, peso, sexo, o programa, ele dá os valores preditos para aquela, os valores que são previstos que essa criança sopre, e ela faz várias manobras de encher o peito de ar e soltar. Encher o peito de ar e soltar. E o programa, depois, fornece vários parâmetros, várias medidas, vários fluxos e vários volumes. Pode clicar, Valdério? E os volumes, considerados os desfechos mais importantes para nós, são o pico de fluxo expiratório, que é o pico máximo do fluxo expiratório atingido em uma expiração forçada. E o VF1, que é o volume máximo que a pessoa consegue expirar no primeiro segundo de uma expiração máxima. Então, ele vai encher o peito de ar e depois ele vai soltar o ar. E aí, a quantidade de ar que a pessoa consegue soltar no primeiro segundo é o VF1. E o VF1, ele é a medida mais importante do exame de espirometria para nós. Por quê? Porque por meio do VF1, a gente consegue quantificar o grau de obstrução ao fluxo de ar que aquela pessoa tem. Então, o normal é que um indivíduo sadio, ele tenha um VF1 acima de 80%, então que ele consiga soprar 80% ou mais do que é previsto para ele. Então, se ele sopra menos que isso, isso é anormal. E variações ocorrem, então se eu faço o exame agora vai dar um valor, daqui a uma hora pode dar outro, mas geralmente são variações pequenas. Pode clicar, Valdério? Então, o programa emite o resultado dessa forma, então são vários parâmetros. Aqui em vermelho nós destacamos o VF1. Na primeira coluna tem o volume que é predito, de acordo com peso, altura, faixa etária, sexo, então está aqui o que é predito. E aí depois o que ele sopra, então o pré, o volume e o percentual. E a gente faz o medicamento broncodilatador e faz a segunda parte do exame, e da mesma forma é registrado um valor absoluto e um valor percentual. Nas curvas aqui embaixo, então, se a gente observar aqui, curva, fluxo, volume, o pico dessa curva, então, lá em cima, na parte superior, é o pico de fluxo expiratório, que nós falamos anteriormente. E aqui na curva volume-tempo, na marca 1, se a gente segue aqui, está vendo que tem um pontinho? Aqui é o volume expiratório forçado no primeiro segundo. É a quantidade de ar que sai dos pulmões no primeiro segundo de uma expiração forçada a partir de uma inspiração máxima. Então, eu encho o peito e sopro. Pode passar o seguinte, Valdério, clica. E aqui é o mini espirômetro. Então, no primeiro momento, eles fazem o exame de espirometria, a gente caracteriza o grau de obstrução, então, se tem obstrução, e depois ele vai para casa e vai fazer a medida com esse mini espirômetro ao longo de 15 dias. Uma medida matinal e uma medida noturna. Não sei se vocês recordam, hoje de manhã, o professor Mil mostrou que os valores que esses dois aparelhos emitem, tanto em relação ao pico de fluxo quanto ao VF1, são bem semelhantes, não é? Então, assim, é uma medida que dá para você utilizar, porque não tem como você fazer uma espirometria com esse aparelho, que lógico que é mais sensível, diariamente. Então, para casa tem que ser o mini espirômetro mesmo. Pode passar o seguinte, Valdério. E o que a gente observou, então, nesse primeiro exame de espirometria dessas crianças, nessa visita 1. Então, aqui a gente colocou apenas o VF1,
Então, tanto em volume quanto em percentual, observem que o grupo asma é menor, 1,94 litros, e no grupo não asma, 2,26, e em percentual, 88,85 para o grupo asma e 94,87 para o grupo não asma, o que é esperado. Observem que no grupo asma variou de 61% a 120% em percentual, e no grupo não asma de 82% a 107%. Então, vejam que muitas crianças, elas têm um VF1 dentro da normalidade, entretanto, elas variam mesmo dentro da normalidade, e isso é levado em conta dentro dos modelos. Bom, Valdério, é isso, então, eu paro por aqui, agora você entra com a parte longitudinal. Obrigado, Faradiba. Bom, dando continuidade nas análises desses dados, onde você está? Ah, porque ela botou outra transparência? Não, que confusão. Não. Tá bom. Aqui, né? Eva, passa mais à frente, passa. Aí. Não, pode ir. Pode ir. Pode. Bom, desses dados todos que nós recebemos, um preliminar raio-x, evidenciam coisas esperadas. Então, esses são os box plots que mostram a mediana, os limites, primeiro quartil, o terceiro quartil, os valores extremos, e as cores estão de acordo. Feminino, rosa, diurno, o roxo aí, o lilás, sei lá, feminino noturno, e o masculino blue, em azul, azul escuro, masculino noturno. A gente percebe, graficamente, que existe alguma diferença, possivelmente vai ser observada na parte realizando testes estatísticos que estão por vir. Comparando entre os dois grupos masculinos, é evidente aí, então parece que são resultados esperados, e de acordo, olhando diurno e noturno, esses dois últimos box plot, aparentemente, olharmos a mediana, pela mediana, tem comportamento similar. Pensando que fazermos de manhã ou fazermos à noite, não teria tanta diferença. Mas vamos ver o que fala um teste estatístico. Depois a gente chega lá. Aqui tem uma trajetória que a gente fez só para um sentido de comparar PF ou PFF, acho que tem que trocar, né? E o VF1 por turno. Então, nós temos os desvios. Eu não posso tomar decisão aí, mas pelo menos graficamente observar como que está a dinâmica disso daí, né? Em relação aos dias do VF1 e do PF. Então, é a média, o desvio padrão da evolução dessa dinâmica. Então, estão bem similares, aparentemente, né? Que pode dar diferença são em relação aos desvios. Da mesma maneira, a dinâmica, né? Por sexo. Então, claramente aí, e se eu pensar num intervalo de confiança, olhar graficamente, mostra para mim aí que vai ser diferente, porque a cobertura, né, dos desvios para as rosas com azul bem inferior. Então, a gente espera que essas duas variáveis tenham um desempenho diferente na hipótese que a gente vai atestar. Não diferentemente nas trajetórias, por idade. E vemos que o rosa, que são as meninas, né, estão bem superiores, né? São rosas, são de 8 anos, desculpa. As crianças menores têm maior nível. E o menor é essa cor aí de 9 anos, é isso ou não? Essa cor marrom. Contrário. Marrom é os mais jovens. É os mais jovens. Ah, tá bom. Bom. Aqui fica mais fácil de visualizar o diagnóstico clínico. Também a média, desvio padrão dessas variáveis, do asmático e não asmático. Então, embaixo está asmático, que é o amarelozinho, cor de abóbora, alguma coisa assim, e o blue está não asmático. Vejam bem, esse é um raio-x que eu falo com meus alunos, antes de pegar um conjunto de dados, por mais básico que sejam essas metodologias, mas elas já nos dão uma base para fazer a análise estatística, de várias formas, né?
ver suposições, ver comportamentos, para realizarmos um teste de estatística. Então, qualquer curso básico de estatística inicia com essa metodologia. Bom, e aí caímos num teste de hipótese, né? Onde a hipótese nula é valores médios. Nós realizamos, embora o tamanho da amostra é muito grande, eu tenho certa especialidade em estatística não paramétrica também, não é só séries temporais, porque a gente tem que trabalhar com essas coisas todas. O tamanho da amostra é muito grande e eu sei que a teoria assintótica dos testes não paramétricos nos levam para a teoria assintótica do mundo paramétrico. De qualquer maneira, eu forcei não, né? Alguém poderia falar, Valder, não precisa, o tamanho da amostra é muito grande. Tá, tudo bem. Mas qual é o problema, né? O computador tem para calcular. E os dois testes, nós usamos a estatística padrão, o teste de student, e o teste não paramétrico, o Mann-Whitney. E, claro, todos eles evidenciaram resultados, a diferença dos técnicos, o grupo asmático, e o turno que lá graficamente mostrava ser aparentemente... O que eu fiz aqui? Ai, Jesus. Aparentemente, que eu falei com vocês, por isso que eu chamei a atenção, que graficamente parecia ser, por isso a gente tem que ter um cuidado. E ele mostrou com uma probabilidade assim, o p-value muito, muito pequeno, quer dizer, em função das médias, vejam bem que as médias estão próximas, digamos, 265 por 279, né? Os dois testes tiveram concordância. Então, esses resultados corroboram, por meio dos testes, a tendência que observamos nos gráficos. De similar maneira, o volume inspiratório forçado, o sexo, então, todos eles foram significativos, exceto o turno. Eu acho significativo 7%. A gente não está aqui tratando aquelas coisas de laboratório. Então, o p-value deu 0,07, que é pequeno também. Então, a evidência é que H0 tem que ser maior tendência a ser rejeitada do que não rejeitá-la. Bom, agora eu vou falar... Essa foi uma análise inicial. Nós fizemos regressão quantílica também, começamos a fazer um treinamento das propostas que eu vou apresentar aqui para vocês, até para verificar o que se nós poderíamos explorar alguma coisa a mais, mas como nós não temos as variáveis exógenas, as covariáveis, que são a umidade, temperatura, bom, então, continuamos trabalhando na metodologia, e que essas metodologias aqui, elas são desafiadoras, mas bem interessantes, eu estou muito motivado, porque são bem inovadoras. Eu posso até hoje, eu me sinto com certa tranquilidade, Pascal está acostumado de fazer crítica aos trabalhos que até hoje foram publicados, e não levando em consideração ou negligenciando as questões que aqui irei abordar. Eu estou me referindo a trabalhos até de estatística, etc. Então, essa minha confiança é pautada tanto na teoria assintótica, quanto na empírica, né, o que a gente faz na teoria é essa. Bom, então eu vou começar. Então, existe uma complexidade enorme que eu vim estudando há muito tempo. Obrigado a todos vocês por me propuserem. Hã? Proporcionar. Eu estou em casamento com o Lua de Mel ainda, com a aposentadoria, estou meio perdido, até o português proporcionaram esses desafios, que eu adoro. E aí, já fui mais tímido em fazer essas observações. Hoje eu já faço com mais tranquilidade em qualquer conferência que eu vá, das técnicas estándares utilizadas, multivariadas, PCA, modelos, com cuidado em trabalhar variáveis, com a complexidade que tem esses dados aqui. E tem me rendido muitos artigos teóricos com a Celine, com o Pascal, e tem cada vez mais consolidada, não só com vocês, mas com esses meus alunos, a confiança deles trabalharem com a gente, de diferentes países, diferentes formações. Então, essa segurança aqui eu quero passar para vocês em função das discussões que eu irei apresentar. São fases que, né, para chegar aqui, tivemos a tese maravilhosa da Faladiba, tivemos a tese maravilhosa da Milena, que ganhou o prêmio internacional, tivemos o Zomprongno, que foi mais ou menos o V0, a Souza, que está no Journal Royal Statistical Society, excelente periódico, e entre outros. Um dos fatores importantes e negligenciados na literatura, principalmente da epidemiologia, é que
E Rejal, eles consideram poluente. Aí você pergunta, por quê? Porque existem fatores que eles não conseguem explicar. Ou por uma razão ou outra, pela complexidade. Porque os poluentes, eles são... têm uma aparência não linear. A gente tem que ter cuidado com isso. Da linearidade e não linearidade. E como tratar isso. Mesmo dessa característica não linear, assimétrica, caudas pesadas, eles apresentam correlação. E essa correlação, por menor que ela seja, eu posso, não agora, mas em outros papers mostrei, ela pode causar impacto. Então, temos aí um fator de multicolorialidade. E não é só isso. Existe também o fator temporal. E não só isso. Existe a heterocidasticidade dos dados. E não só isso. Existem os picos de poluição. Então, essa minha conferência, agora a segunda parte, são os trabalhos em que envolvem todas essas questões, tanto de forma teórica, estou tranquilo na justificativa, tanto de forma empírica, simulação, não vou mostrar aqui, mas eu vou mostrar o resultado aplicado da tese da Paradiba. Então, esse poluente fornece relações lineares entre si, séries temporais, com observações aberrantes, e requerem, enfim, métodos robustos. Meus colegas, estou cada vez mais convencido em relação a isso. E pelos estudos recentes, e muito feliz de não só apresentar aqui para vocês, mas também de ir para a França, o Wilfredo está me assistindo, por mostrar para ele, já falei, pessoas assim que eu respeito muito da minha geração, em que trabalham, né, da parte estatística, de probabilidade, isso daí. Então, eu fico muito seguro de estar levantando esses questionamentos aqui, sem ter a resposta ainda todas, mas levantar os questionamentos e fundamentá-los de alguma maneira, isso é ciência. E me deixa muito feliz, e mais uma vez, obrigado, Jânia, todos vocês que me propuseram esses desafios. Bom, e de acreditar no meu trabalho. Simples. Vou começar com esses nossos poluentes. Vejamos que eles têm toda a complexidade interessante de uma série temporal. Sazonalidade. Muito. Funções senos e cossenos não conseguem captar isso. Domínio da frequência, consegue captar. Eu tenho que trabalhar nisso. Agora estou indo para o wavelet, em que o Pedro Moretim, professor, grande nome no Brasil, está trabalhando comigo também, que vai entrar no nosso grupo. Tem vários livros. Eu já trabalhei com a Jane Wavelet, mas não conseguimos continuar, porque eu tenho a impressão que o Wavelet vai nos ajudar bem nessa ideia. Mas estou feliz com o que nós temos em mão hoje, estamos estudando. Além dessa, todo comportamento, a média muda. Então, isso tem uma suposta característica de não estacionalidade. Na média. Isso é um problema. Mas a gente ignora elas. O maior problema agora que me preocupa é essa volatilidade e esses picos altos. Por quê? Por exemplo, nessa série do PM10, se eu olhar só para esse pedacinho, eu falo, que bonitinho. Ela está aparentemente na média. Aparentemente estacionária. Mas aí eu começo a olhar só para essa observação aqui, que ela é muito importante do ponto de vista da saúde, eu não quero ignorá-la. E não posso. E ela vai entrar no meu modelo, mas de outra maneira. E olha esses últimos dados do SO2 aqui. É claro, se nós olharmos essa picture here, vocês vão ver que estão bem pequenininhos, mas estão pequenininhos porque esse daqui é muito grande. Então, tem uma representação gráfica espúria. E muito grande. Agora, pergunto-lhes, e qual o impacto disso em usar as metodologias usuais? O que são metodologias usuais? Média. E sabemos que a média é uma medida linda, teoricamente. Linda, desvio padrão. Só que ela sofre com extremos. E toda a teoria estatística, praticamente, é pautada na média. Inclusive o desvio padrão, inclusive a autocorrelação. Então, o que eu coloco ali? Uma medida em que ela está sofrendo com os extremos. Por exemplo, nesse tipo de um caso mais aberrante, que é nosso, não estou inventando, a média aqui vai passar para aqui para cima. Olha só. Quando, na verdade, os dados, eles vêm, esta aqui, está aparecendo bonitinho aí? Estou com vários assessores. E se eu estiver enchendo o saco, estou olhando aqui quanto tempo estou falando, porque é bem interessante. Isso daqui vai puxar a média para cima. Pronto.
eu já tenho uma média espúria. Se o meu primeiro momento, e olha que é séries temporais, mais complexo ainda, ele já é espúrio, imagina os outros momentos. O segundo momento de um processo, que é X2, que é usado para calcular a variância. E a covariância que envolve, teoricamente, a gente está supondo que a média é constante. A correlação de Pearson. Vamos lá. Bom, tem muito mais coisas. Eu queria não deixar de registrar aqui também o Paulo Roberto, que tem feito um trabalho lindo de contagem. E a Ana Júlia, que está aqui atrás, eu estou a envolvendo também no contagem, em modelos Glarmas, de onde tudo eu comecei. E ela está fazendo lindamente. A Jane vai lembrar disso, que a gente sempre falou, vamos fazer um bootstrap. Eu consegui um aluno agora, estou muito feliz com o resultado, e ela está usando, olha só que maravilha, o bootstrap no INAR. O paper do Paulo primeiro, só para contar para vocês, o referi me deu muito trabalho, mas ele foi muito bom. Ele queria que eu fizesse o bootstrap no PNAR. Teoria não existe. Eu falei, não era a proposta daquele artigo. E agora já estou, por um processo natural da vida, da pesquisa, caí. E o Paulo falou, professor, que maravilha. Então, ela também está estudando essas coisas agora, o Glarma, com INAR e bootstrap. Porque usar os intervalos, a teoria sintótica, que nós sabemos que para a teoria sintótica tem que estar tudo bonitinho, tem que ser normal, não pode ter caudas pesadas. E os nossos dados não têm isso. Se eu estou querendo explicar a relação linear ou não linear, que passa a ser linear por meio do log, que é o modelos, é o Glarma, etc., como que eu vou fazer isso, pensar na média, se a média tem essa tendência toda de mudança? E eu vou simplesmente mostrar para vocês. Agora, os nossos dados são longitudinais. Esses problemas levam para os dados longitudinais? Sim, graças a Deus. E aí que foi o embrião da tese do aluno do Ian, que está aqui do meu lado. Foram aquele ano que eu passei na França só pensando nisso. Com Pascal, discutindo, e chegamos à conclusão. Eles estão muito felizes, porque eles são estatísticos, estão lidando com problema real e estão lidando com teoria. Então, realmente, eles estão fazendo toda essa ponte da multidisciplinaridade que a estatística faz. Tá? Então, isso me deixa muito feliz. E vamos lá. Então, os dados longitudinais, o que acontece? No nosso caso, em particular, tese da paradigma, e os dados que nós estamos trabalhando aí. O João vai ser medido dias. Temos um probleminha em termos de séries temporais. Ele não está sendo medido no mesmo dia, na mesma segunda. Mas eu vou ignorar essa questão no momento, porque tem outras complexidades maiores para eu tomar atenção, que eu já mostrei anteriormente. Então, se eu não considerar uma série temporal, mas também, ao mesmo tempo, vai ter aquela correlação. Porque o João da segunda-feira de hoje vai ser o mesmo João da segunda-feira que vem. Então, os dias, ali tem o poluente. Então, o melhor seria, que nós não temos agora, e que os papers não abordam isso, tudo que eu li, é tentar fixar os dias para garantir os intervalos melhor. Porque aí eu tenho como base, senão eu tenho que criar uma nova teoria, mas eu não vou me ater nisso, porque eu não sei da dimensão da complexidade desse problema. Mas o que eu já tenho aqui em mão resolve parte dos nossos problemas. E já tem, olha, meus queridos, esses dados longitudinais com séries temporais e robustez não tem nada na literatura. Eu estou muito feliz. Chegou alguma coisa próxima no Statistics Medicine, e quando eu vi o paper, o cara, 2019, eu falei, nossa, fiquei feliz, porque o cara abordou, mas ele não abordou na questão de séries temporais. Então, veja bem, é só para mostrar para vocês que, em termos de ciência, a gente está, nossa equipe toda, né? Além dos trabalhos belíssimos que foram apresentados, eu estou aqui mostrando também que nós temos muita coisa legal para ser um diferencial em todas essas nossas áreas, cada um com sua função. Então, veja bem, o modelo Mixed Models, ele é, na verdade, um modelo de regressão, onde aqui o X e beta vai entrar o meu poluente. E quem eu quero estimar é o beta. É o modelo de regressão. Mas se eu boto um poluente aqui correlacionado, se eu boto vários poluentes aí correlacionados,
Se eu coloco aí um poluente correlacionado no tempo, se eu coloco um poluente aí com aquelas observações abruptas, e a média, o que vai acontecer? A variância vai expandir. E aí o coeficiente vai lá para baixo. Aí eu vou ter uma interpretação, que a gente diz, espúria. Estou falando com muita segurança para vocês agora. Foi tempo. Vou até me defender com os referis aí, que eu referenciei anteriormente. Vamos ter uma regressão espúria de que tal poluente ou tal qual variável não tem significância. Vocês vão perceber agora nos próximos slides. Bom, então a gente tem algumas suposições teóricas. Para provar a teoria, eu tenho que supor isso daí. Na prática, não é isso. Então, graças a Deus que tem esses desafios da prática. E que nos faz permitir pensar e refletir e produzir resultados novos. Bom, aí eu peguei o trabalho da Faradiba, que tem uma inovação maravilhosa, que ela usou PCA, e na época, me desculpa, Faradiba, eu sei que ela estava toda envolvida, ela não quis mostrar o que eu gostaria que ela mostrasse, a robustez. Ela ficou, acho que, insegura, Valdério, eu não vou falar, que eu fiz para ela, mas ela estava lindamente, o trabalho dela foi lindo e mostrou a importância de considerar a multipolaridade no problema das séries temporais, consequência do trabalho do Bartolomeu, e que Milena também usou, né, que outros que nós já estamos usando, e que as pessoas estão usando no mundo afora. Então, veja bem, eu não vou entrar nessa ideia. O que é o seguinte, estimação robusta não é esse método de regressão comum. Nós podemos ter robustez de várias maneiras. Aqui, a robustez nossa é estatística. Quer dizer, eu posso construir teoria estatística. E a regressão quantílica, que em vez de trabalhar na média, na mediana, o quantio trabalha com os quantios. Olha que maravilha. Eu posso ir lá na cauda dos 5% e dos 95%. Eu não preciso pegar X barra, mais ou menos, sigma sobre a higiene para construir um intervalo de confiança. Sabendo que esse X barra está contaminado por essas observações abruptas. Então, essas observações abruptas, esses picos, meus amigos, ele produz o mesmo efeito que um aditivo outlier faz. O Valdério, para chegar a essa conclusão, ele teve que estudar muito. Teve que ter conversa com o Tissei nos Estados Unidos. Teve que ter muita conversa com meus amigos estrangeiros. E mostrar, inclusive para mostrar para meus alunos. E para isso eu vou mostrar para vocês. Porque o que é um aditivo outlier? Em séries temporais. Mais complexo ainda. Ele sobe e volta bonitinho para a média. Ah, não tem problema. Ele voltou para a média. Só que ele voltou e o valor dele ficou lá em cima. A média sobe, a variância aumenta. Como estimador, ou um teste de hipótese, depende da variância. Vocês sabem que a gente bota lá naquela... Vou só lembrar, x bar menos mi sobre sigma. O sigma aumentando, o teste vai para onde? Para zero. Não é aquele beta. É simples de entender. Então, veja bem, claro, eu falando simples aqui, não estou querendo, sei que vocês devem estar achando complexo, mas assim, a gente lidar isso desde que começa a estudar estatística, mas talvez a gente não preste atenção nisso. Bom, aí o Valdério foi atrás de métodos robustos, de memória longa, etc., acha essa função psi. O Huber, que é o homem da robustez em regressão comum, tem livros deles aqui, aí eu comecei a implementar com meus colaboradores no domínio de séries temporais. Já rendeu artigo no Journal of Time Series Analysis, já rendeu artigo no GSPI, já rendeu... está muito bom, teórica. E sempre eu pego os dados de poluição como exemplo. E não diferentemente aqui agora, uma tese sendo construída com base dados que nós temos aqui. Eu não vou entrar nessa matemática, tá bom? Agora, olha legal, a robustez, então, se eu usar essa função aqui, eu saio exatamente dos métodos comuns que nós usamos, o mínimos quadrados ordinários. Mas eu já não vou usá-lo, mas também aí eu vou usar a função de Huber. E depois a função de Tukey. Isso está em Morano, em 2006, está em Gil, em 2000. São os dois papers, mas que estavam próximos das nossas ideias. Esqueci de citar também o paper do Carlo, mestrado, em que ele usa algumas coisas dessas, que foi aceita também em estatística de jornal aí, nos Estados Unidos.
Bom, análise de componentes principais. Eu já falei do problema da multipolaridade. O resultado que eu vou mostrar aqui está na tese do Bartolomeu, que já foi artigo publicado, que o Neival faz parte, e Pascal. Claramente eu mostro. E olha, gente, é uma matemática linda. Na época, vocês me desculpem se eu estou tendo prolixo ou longo, mas é uma oportunidade que eu falo da alma com muita satisfação. Eu procurei matemáticos para tentar me entender o que acontecia com os autovalores e os autovetores. É lindo isso da matemática, mas é mais bonito ainda perceber como ela pode ser usada na prática. Apanhei discussões com o meu aluno Bartolomeu, e graças a Deus chegamos a um denominador comum que o Neival acompanhou muito bem. Então, nós temos que usar componentes principais. E um dos resultados importantes nesse nosso trabalho é esse daí. A componente principal, preste atenção, por isso me chamou a atenção, inclusive, no trabalho da Jane, onde ela coloca lá, é de T somatória, não quero entrar em nenhuma discussão, Jane, mas a gente tem que prestar atenção naquele TIJ. É uma combinação linear. Se esse TIJ seu ali tiver uma contaminação, minha querida, temos que prestar atenção nas palavras que o Neival falou, dos picos. Entendeu? Aquelas questões ali abordadas. Mas em outro momento, de repente, se vocês acharem interessante, podemos ver se podemos robustificar também as coisas que vocês estão fazendo. Aqui, estatisticamente, eu falo para vocês. Então, essa é a minha PCA. Eu escrevo ela como uma combinação linear desses betas, que são os autovetores. Quem estudou álgebra básica sabe que eles são ortogonais. E o que significa isso? Essas variáveis, que são as séries temporais aqui, PM10, SE2, que estão lá, tem uma correlação, elas passam a ser agora o meu PCA. E os meus PCA são ortogonais. E aquela decomposição espectral clássica de álgebra linear, que todos nós aqui conhecemos, álgebra linear 1, ela está explícita aqui. A variância é estimada de cada PCA pelo alto valor. E mantém a propriedade de ortogonalidade. Entretanto, para séries temporais, o bicho pega. Percebemos que a covariância entre os PCA também são correlacionadas. Esses são os dois resultados que o Bartolomeu discutiu muito na tese dele. Bartolomeu, você está aí, Bartolomeu? Bartô? Estou sim, Valder. Está gostando? Esse encontro aí é muito bom no todo. Também estou gostando da sua fala. Está gostando do seu trabalho? Sim, Valder. Sim, Valder. Sim, Valder. Bom, e olha que lindo isso, gente. Me emociona. Porque não foi fácil, né, Bartolomeu? Eu, na época, eu procurava pessoas que eram especialistas em multivariadas, escreveram livros. E eles não sabiam me explicar. Mas, graças a Deus, todos nós aqui do grupo temos esse instinto, né? É o que faz o diferencial. Todos vocês. Bom, feito isso, ficou lindo, maravilhoso, pronto. Agora, vamos aos dados da paradigma, que ela fez uma tese belíssima também. Ela usou PCA pautado nisso daí, e ela mostrou lá que o risco relativo assustadoramente aumentou. Na época de paradigma, nós temos essas observações. Mostre um pouquinho sobre essa discussão para futuros trabalhos. Ela achou lindo, mas vai me complicar, então eu respeitei. Então, as variáveis que nós temos aí, o VF1, o IgE, a umidade, a temperatura. Olha o que eu vou fazer. Senhores, nós temos aqui a correlação de Pearson robusta, aqui de cima, o que nós estamos propondo, e a correlação de Pearson embaixo. Vejam bem, na teoria assintótica, e eu posso provar para vocês, claro que vocês não querem fazer isso agora, assintoticamente, os dois tinham que dar praticamente iguais. Mas, quando o cenário fosse aquele que o Pearson exige, quer dizer, não pode ter a média, a variabilidade tem que ser constante. A média não sofre. Teoricamente, a série temporal é chamada Weak Stationary Process, e nem a covariância. Aí olhar aqui a robusta, estão diferentes. Ficou mais significativa. Olha esse SO2 aqui, gente. Comunidade absoluta. 321. Ele era 0023. Se eu olhar para isso daqui, eu quase ignoro os efeitos do poluente.
mas eu olho para o lado de cá. Salvo um problema, mas também nós estamos com a complexidade de dados, não espero, estou feliz da vida. Olha o PM2,5, como idade, deu negativo, aqui 0,13. Então, aí instiga a gente. Ela foi proposta por Shilakov Smirnov. Não é a vodka, não, é aquele tal do Smirnov, né? E aí, o que eu faço sempre com meus alunos? Porque isso é um trabalho futuro, propor um teste robusto diante da experiência. Igor já começou, mas o Gil já está ganhando muito dinheiro em Paris, largou a gente. Aí, o que eu fiz, gente? Cadê a série Ian? Ian, cadê a série? Ah, Ian. Não mostrei a série. Ah, já mostrei, desculpa. Estou muito empolgado. Desculpe, Ian. O que eu fizemos? Tá. Ian, Patrick, eu falo com você, vamos tirar essas observações. Valdério, você está muito empolgado mesmo. Só toma cuidado com o tempo. Desculpa, toma-se o meu tempo, Ian. Então tá, vou ser rápido. Tiramos aquelas séries, porque é muito importante isso, Jane, obrigado. Tiramos aquelas observações, substituindo pelas médias. Mudou completamente os resultados, evidenciando que as observações realmente tá. Fizemos o PCA comum, fizemos o PCA robusto. Usamos os estimadores AULS, o Huber e o Tukey. Tá aí o IgE medido. Percebemos já diferenças significativas, visualmente falando. Se eu usasse, deu menos 1,52. E aí vamos para o odds rate. Essa para eu terminar, Jane. Isso é o odds rate. Se eu usando o OLS, dá 1,0696. O odds rate é equivalente ao risco relativo. Quando eu uso Uber, quando eu uso Tukey. Quer dizer, houve quase 17%, sei lá, por cento de aumento. Isso em doença. Eu acho que isso é uma coisa bastante significativa. Para finalizar, temos esses trabalhos que eu já falei, e aqui o meu grupo, Pascal Bondon, os três daqui, a Marina e Faradiba. Meu muito obrigado e as referências.